Fala, gente boa, tranquilo? É o seguinte, nós vamos falar alguns tópicos hoje aqui sobre a geometria plana, ok? Olha só, são 3 tópicos aqui nessa aula que nós vamos falar, que é a soma dos ângulos internos do triângulo, outro tópico é a soma dos ângulos internos de um polígono convexo e o número de diagonais de um polígono convexo, tá? Então, olha só, gente, seguinte, já começando aqui diretão, tá? Vamos falar sobre a soma dos ângulos internos do triângulo, tá? O triângulo é uma figura que a gente conhece bem, tá? Então eu vou aqui desenhar um triângulo. Vou chamar esse triângulo de ABC, ok? Como nós chamamos muitos triângulos tradicionalmente, ok? Então eu tenho aqui 3 pontos, 3 vértices, A, B e C, ok? E, obviamente, eu tenho 3 ângulos, tá? Vou chamar esse ângulo aqui de ângulo alfa, esse outro ângulo de beta e esse aqui de teta, tá? Então, gente, existe uma propriedade, tá? Que é o teorema do ângulo interno, que é o seguinte, que fala sobre a soma desses 3 ângulos aqui. Se eu pegar e somar os 3 ângulos, ou seja, pegar o alfa, somar com beta e somar com teta, então fazer assim, ó, alfa mais beta mais teta, isso aqui é igual a 180 graus, ok? E aí, essa propriedade aqui, essa informação é muito importante para diversos problemas que você resolverá aí nas provas que você vai fazer, ok? E a gente, para frente, a gente vai ver aqui problemas específicos, tá? Então, eu vou dar aqui um exemplo, gente. Vou botar aqui um triângulo, por exemplo, um triângulo assim, para exemplificar aqui o que eu quero fazer, tá? Então, eu tenho mais ou menos aqui esse triângulo aqui, ó, tá? Vou chamar esse cara aqui, ó, de 3x, por exemplo, 3x, ok? Esse daqui de 2x e esse ângulo de x, ok? Então tá aqui o triângulo ABC, tá? ABC. Tá? E ângulos 3x, x e 2x. E eu quero saber quanto é que vale x, tá? Então parece um triângulo retângulo, parece que aqui é 90 graus, né? Parece, mas a gente não tem certeza, vamos verificar aí na nossa continha. Então vamos lá, gente. Seguinte, ó. Se eu pegar e se eu for fazer, então, ó, vai ser o quê? 3x mais 2x mais x. Isso aqui tem que dar quanto, gente? Isso aqui tem que dar 180, ok? É o que a gente acabou de ver aqui, tá? Fazendo a soma 3x mais 2x, 5x mais x, 6x. Então, vai ficar aqui 6x é igual a 180 graus, ou seja, x vai ser igual a 180 graus dividido por 6. Ou seja, vai dar quanto? Ó, 18 por 6 dá 3, né? Então vai dar aqui, ó, 30 graus. Isso quer dizer que o valor de x é igual a 30 graus. Então, esse ângulo aqui, qual é a medida dele, gente? 30 graus, correto? Então, esse ângulo aqui, que é o x, ele mede 30 graus. Quanto mede esse ângulo aqui? É 2 vezes 30, né? Então, vai ser 60 graus. Aqui, ó, 60 graus. E aqui vai ser 3 vezes 30, aqui vai ser 90 graus, tá? Então, tá aqui um ângulo, um triângulo 30, 60, 90, ok? Inclusive, é um triângulo famoso, tranquilo? Então, aqui, gente, ó, o que a gente basicamente usou foi a soma dos ângulos internos. Agora eu vou falar sobre a soma dos ângulos internos de um polígono convexo, tá? Antes de falar abertamente do polígono convexo, da soma dos ângulos internos, aliás, eu primeiro vou falar o que é um polígono convexo, tá? Qual é a diferença entre um polígono côncavo e um polígono convexo? Então vamos lá, chega aqui comigo, rapidinho. Olha só, gente, ó. Primeiro aqui, ó, polígono côncavo. Eu não vou ficar dando grandes definições, tá? Mas, gente, o polígono côncavo, vou desenhar aqui um polígono côncavo que vendo você vai entender. Olha só. Olha esse polígono aqui. É um polígono, ok? Perceba, nesse polígono aqui, você consegue desenhar 2 pontos passando por fora dele? Que o segmento, para fazer o segmento, você vai ter que passar por fora? Tá? Então deixa eu explicar isso aqui melhor, que não ficou bem explicado. Olha só, eu vou desenhar 2 pontos dentro desse polígono, e a pergunta que eu faço é a seguinte: sempre que eu desenhar 2 pontos,
eu vou ter que ligar um segmento, um ponto ao outro ponto. A pergunta é a seguinte: eu sempre que eu fizer isso, necessariamente o segmento vai estar dentro do polígono? Então, olha só, vamos lá, gente. Pra gente ficar bem claro, ó, vou desenhar 2 pontos aqui, ó. 2 pontos, ó. E ficou dentro do polígono, ok? Vou desenhar 2 pontos aqui, ó. E fiz o segmento, tá dentro do polígono. Vou desenhar 2 pontos aqui, ó. Tá dentro do polígono. Mas quaisquer 2 pontos que eu desenhar aqui e fizer o segmento, vai estar dentro do polígono? Não, né? Eu posso desenhar aqui, ó. Aqui e aqui, por exemplo. Aí quando eu for ligar o segmento, ó, passou fora. Se isso acontece, é porque o polígono é côncavo. Tranquilo? Côncavo. Agora, o que acontece com o polígono convexo? O polígono convexo, gente, dados 2 pontos e eu ligar o segmento, quaisquer 2 pontos dentro do polígono, o segmento sempre vai estar dentro, tá? Então, o polígono convexo é onde o segmento sempre vai estar dentro. Então, por exemplo, ó, fazer aqui, ó. Aqui, ó, quaisquer 2 pontos que eu desenho aqui, né, nessa figura, que aparentemente é um retângulo, talvez, né? Então, olha só, se eu fizer aqui e aqui, por exemplo, ó, quaisquer 2 pontos que eu fizer e ligar o segmento dentro, no interior, sempre vai passar por dentro, tá? Então, por exemplo, outras figuras diversas têm essa característica. Por exemplo, ó, vou desenhar aqui esse hexágono aqui, ó, convexo também, ó. Ó, perceba, gente, tá vendo? Quaisquer 2 pontos que eu faça aqui dentro, sempre, né, quando eu for ligar o segmento sempre vai estar dentro desse polígono. E outros quaisquer, né, um losango, por exemplo, aqui, ó, mais ou menos assim, ó, olha lá. Quaisquer 2 pontos que eu faça aqui dentro vai passar aqui por dentro, tá? Então vai estar aqui dentro do polígono. Se isso acontecer, é porque o polígono ele é convexo. E quando é côncavo, é quando eu consigo fazer 2 pontos, de modo que o segmento passe por fora do polígono para fazer a ligação, tá? Ok? Então, polígono côncavo, polígono convexo. Então, quando eu vou falar aqui da soma dos ângulos internos e também do número de diagonais, é sempre do polígono convexo. Perceba que o triângulo também é um polígono convexo, tá? Porque olha só, se eu desenhar aqui, ó, sempre vai estar aqui dentro, né? Onde quaisquer 2 pontos que eu fizer aqui dentro para formar o segmento, sempre vai estar no interior da figura. Então, vamos lá. Vamos lá. Sabendo disso, então o que acontece? Ó, soma dos ângulos internos de um polígono convexo, tá? Então, de um polígono convexo, a gente já sabe. Que polígono convexo é esse que a gente já sabe? A gente já sabe do triângulo, né? A gente já sabe que somando o triângulo, ok? Vai dar quanto mesmo? Vai dar 180 graus, tá? Agora vamos ver alguns outros aqui. Vamos ver, por exemplo, uma figura quadrangular. Ó, mais ou menos assim. Não vou usar régua, devia usar régua, né? Vai ficar melhor para você? Vou usar a régua assim, tá? Olha só. Com a régua não garanto perfeição, mas acho que melhora, né? Então, gente, ó, seguinte aqui, ó. Ó, quero saber a soma dos ângulos internos desse camarada aqui, tá? Aqui parece que aqui tem 90, 90, 90, 90, né? Parece que são 90 graus esses cantinhos aqui, tá? Mas independente de parecer, vamos pensar. Uma coisa a gente já sabe que a soma do ângulo interno de um triângulo é 180. Então eu posso usar esse conhecimento. Por quê? Porque eu posso pegar esse cara aqui, ó, e dividir em 2 triângulos. Ok? Dividir esse cara aqui em 2 triângulos aqui, ó. Dividir ele pela diagonal, ok? Então aqui eu sei que eu tenho 180, aqui eu sei que eu tenho 180 também. Então 180 mais 180, então vai dar 360. Então perceba, ó. A figura de 4 lados mede quanto? Mede 360 graus. E se for uma figura de 5 lados, né? O famoso pentágono. Se eu fizer um pentágono, ó, é mais ou menos isso daqui, ok? Fazendo um pentágono, quanto é que vai ser a soma dos ângulos internos? Olha só, gente. Eu posso continuar usando o triângulo. Eu posso formar, ó, 2 triângulos aqui, ó, tá vendo?
um triângulo aqui, daqui até aqui, esse pontinho aqui, e outro triângulo daqui até aqui. Formando 3 triângulos, eu sei que cada um tem 180 graus. Então vai ser 180 vezes 3, né? 180 vezes 3, ou seja, 180 mais 180 mais 180, tá? Então isso aqui, por exemplo, vai dar 540. Mas uma coisa, professor, a gente sempre vai fazer isso, sempre que eu tiver um polígono, eu vou ficar pegando, fazendo triângulos para ver o quanto é o ângulo interno dele? Não. Existe uma fórmula para a gente fazer esse cálculo, mas essa fórmula tem a ver com exatamente você entender quantos triângulos você pode formar dentro daquele polígono. Que é o seguinte, ó, eu tenho a soma, tá, dos ângulos internos de um polígono convexo, soma dos ângulos internos, é igual a 180 vezes n menos 2, ok? 180 vezes n menos 2. Então vamos verificar, olha só. Quando a gente estava falando do triângulo, tá? N é quem? N é o número de lados, tá? Então n é o número de lados que esse polígono tem. Então preste atenção. Quando a gente estava falando do triângulo, vamos lá, vamos verificar se essa fórmula dá certo mesmo, tá? Quando a gente está falando do triângulo, a soma do ângulo interno do triângulo, dos ângulos internos do triângulo, é igual a quê? 180 vezes n menos 2. N aqui é igual a quanto? É igual a 3, né? Porque o triângulo tem 3 lados. Então, 180 aqui multiplica 3 menos 2. Então, SI vai ser igual a 180. 3 menos 2 dá 1. 180 vezes 1, 180. Então, ó, o triângulo, a soma dá 180 sempre, tá? Se for, por exemplo, um quadrilátero, tá? Um quadrilátero qualquer. Tá? Pode ser um quadrado, pode ser um losango, pode ser um quadrilátero qualquer, tá? Um paralelogramo. Então, olha só. S é igual a 180, ok? Vezes n menos 2, né? Quem é n aqui no caso? Gente, é um quadrilátero, então possui 4 lados. Então vai ser 4 menos 2. Então vai ficar SI é igual a 180 vezes 4 menos 2. 180 vezes 2, 360 graus. Olha só, a gente viu aqui, né? Ó, tem um quadrilátero aqui, ó, 360 graus, tá? E se for um pentágono, aí basicamente, ó, se for ó, um pentágono, por exemplo, pentágono. Aí o que acontece aqui? Aí o SI é igual a 180 vezes quanto? 5 menos 2. Então vai ficar igual aqui. SI vai ficar 180 vezes 5 menos 2 dá 3. E aí vai dar o quê? 540, ok? Ok? Então, o que acontece, minha gente? Quando a gente faz isso dali, tá? A gente basicamente, ó, usando isso daqui, a gente sempre vai obter a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, ou melhor, de um polígono convexo sempre, tá? Só fazendo 180 vezes n menos 2, que nada mais é, esse n menos 2 é o número de triângulos que eu consigo formar dentro daquele quadrilátero ali, ou melhor, dentro daquele polígono convexo. Tranquilo? Ok? Show? Vamos lá. Seguinte, ó, entendendo isso daqui, tá? A gente vai partir, então, agora para o número de diagonais, ok? Número de diagonais também de um polígono convexo, tá? Então, gente, ó, vamos pensar aqui nas diagonais, tá bom? Então, olha só. Por fim, número de diagonais, tá? Uma partezinha aqui dessa nossa aulinha, ok? Então, olha só. Copiou aqui? Copiou, ok, foi. Olha só, gente, número de diagonais. Os números diagonais é o seguinte, ó. Vou colocar aqui para a gente pensar, tá? Então, vou começar do triângulo. Você consegue formar alguma diagonal no triângulo, gente? Pensa. Não consigo, né? Porque diagonal eu vou ter que usar pontos, ou seja, vértices dessa figura. Então eu não consigo, né? Se eu for tentar, vai ser sempre um lado. Agora, num quadrado, por exemplo, eu consigo fazer diagonal? Consigo, né? No quadrado, quantas diagonais dá para fazer? Ó, dá para fazer essa daqui, uma. Vou fazer essa daqui, ó, duas. Ó.
No pentágono dá para fazer diagonal? Dá também, né? Pentágono dá. Então, como é que a gente faz diagonal no pentágono? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, dá para fazer quantas diagonais aqui? Ó? Dá para fazer essa daqui, ó. Uma, fazer essa aqui, 2, 3, ó, 4, 5, por exemplo, né? A gente conseguiu fazer aí essas diagonais, tá? No hexágono dá para fazer? Dá para fazer diagonal também, olha só. Diagonal, basicamente, são aqueles segmentos, né, que ligam pontos, né, desse quadrilátero, mas não necessariamente mas não coincide com os lados, né? Então aqui, por exemplo, a gente consegue fazer, né? Consegue fazer daqui para cá, ó, 1, daqui para cá, ó, 2, daqui para cá, ó, 3. Aí eu consigo fazer aqui, ó, 4, 5, 6, ó, 7, 8. Ó, e aqui, ó, consigo fazer só para lá, né? Ó, 9, né? Então fechei aqui, ó, nos 6 lados, 9 diagonais. Como é que, por exemplo, se eu tenho um polígono convexo de 20 lados, quantas diagonais eu posso formar? Aí a gente também tem uma formulazinha para isso aqui, gente, que é a seguinte, ó, número de diagonais, tá bom? Então, ó, as diagonais é igual ao seguinte, é igual a n que multiplica n menos 3 dividido por 2, ok? Onde n, mais uma vez aqui, n é o que, gente? É o número de lados. Tranquilo? N vezes n menos 3 dividido por 2. Então, olha só, vamos olhar aqui, ó. Por exemplo, aqui eu tenho um quadrado, né? Um quadrado, então eu tenho aqui o quê? 4 lados. Então, vamos ver, ó, o número de diagonais, ó, do quadrado. Vamos verificar se está certinho mesmo aquilo ali que a gente fez, tá? Então vai ser o quê, ó? O número de diagonais vai ser 4 que multiplica 4 menos 3 sobre 2. Então, diagonal vai ser 4 vezes 4 menos 3 dá 1 sobre 2. Então vai dar, ó, 4 sobre 2, que é igual a 2. Olha só, certinho, ó. 2 diagonais que a gente conseguiu formar. Vamos ver ali, ó, do pentágono, por exemplo. Vamos lá, pentágono. Do pentágono, o número de diagonais é o quê? Ó, diagonais é igual. O número de lados é igual a 5. Então é 5 que multiplica 5 menos 3 sobre 2. Então, ó, 5 menos 3 dá quanto aqui mesmo, gente? Dá 2, né? Então, ó, 5 vezes 2 sobre 2. Então, aqui posso cortar, né? Ou fazer 5 vezes 2, 10 por 2, mesma coisa. Dá 5 aqui, ó, tá certinho. Vamos fazer ali ainda do hexágono. 6 lados. Então, olha só. Então, ó, hexágono aqui, ó. Hexágono, vamos lá. Último aí, só para a gente verificar se a gente fez certinho. A gente controlou de quanto? 9, né? Então, 9 que multiplica 9 menos... Perdão, aqui é 6. Falei 9, eu confundi ali. São 6 lados. Que multiplica 6 menos 3 sobre 2, ok? Então, 6 menos 3 aqui dá 3, não é? Então, ó, 6 vezes 6 menos 3 dá 3 aqui sobre 2. Então, aqui dá 18 sobre 2. E 18 dividido por 2, D aqui é igual a 9. O número de diagonais, de fato, aqui foi 9 quando a gente contou, ok? Então, tá aí, né, gente? Ó, a soma dos ângulos internos do triângulo, ou seja, soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. A soma dos ângulos internos de um polígono convexo, que é o quê? 180 que multiplica o n menos 2. E o número de diagonais do polígono convexo, que é o que mesmo? Que é n vezes n menos 3 dividido por 2, ok? Tamo junto aí, abraço, meu parceiro. Bola pra frente, a gente vai conseguir a aprovação aí, com certeza. Valeu, tamo junto, até a próxima.